Povo de Deus, Provérbios capítulo 21. É isso. O versículo primeiro está falando que, como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Na linguagem de hoje, para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio, na linguagem de hoje. Nós temos que tomar cuidado com esse versículo, porque ele dá uma ideia de que as ações do rei, ou seja, fazendo uma interpretação para os dias de hoje, a ação de um líder, ela é sempre direcionada pelo Senhor. Isso é um propósito bíblico, mas esse propósito bíblico está condicionado à obediência do líder, do pastor, do chefe. Porque nós vemos o filme todo, muitos reis fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Então, aquilo que ele estava fazendo que desagrada ao Senhor não era direcionamento de Deus. Então, o direcionamento de Deus para a vida do rei, para a vida do líder, é um propósito, é o ideal. Mas existem critérios para isso acontecer. E o critério é justiça, o critério é santificação, o critério é obedecer a palavra dele. O versículo 2 está dizendo que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Naturalmente, a pessoa está errada, mas ela sempre vai estar achando que está fazendo certo. Ela tem projetos e ela sempre vai querer entender que aquele projeto é do Senhor. Por isso a importância do que o próprio provérbio fala dos conselhos. Você tem um conselheiro, você tem alguém para dar uma palavra diferente, alguém para examinar, alguém que tenha liberdade de pontuar aquilo que é errado. Sempre é bom ter conselheiro, porque nós mesmos dificilmente vamos analisar com 100% ou com muita precisão. Temos a tendência de avaliar muito mais errado emocionalmente que certo. Por isso a importância de terceiros em nossa vida. Ok? 3. Exercitar a justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Nós já aprendemos isso. E sempre quando eu leio isso, eu lembro de Saul, que foi fazer coisas boas para Deus, mas de maneira errada, desobedecendo a ordem de Deus. E aí Saul ouviu do profeta Samuel: Saul, é melhor você obedecer do que você sacrificar. Ou seja, é melhor você obedecer a Deus do que ficar cultuando a Deus. Saul fez uma porção de coisa errada, desobedeceu a Deus, mas procurou agradar ao Senhor, mas de maneira errada. Tem pessoas, por exemplo, que faz obra na igreja, que oferta na igreja, que compra coisa na igreja, sabe? O que a igreja estiver precisando, a pessoa vai lá e dá. Mas só que muitas vezes a origem dessa fonte, desse dinheiro, é injusto, é sujo. Dinheiro sujo, né? E não adianta, né? Às vezes a pessoa tem uma vida podre, uma vida errada, uma vida totalmente torta e quer fazer as coisas para o Senhor. Não adianta. Deus não vai aceitar esse tipo de louvor com palavras ou esse tipo de louvor com atitudes. Versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza, né? Eu lembrei daquele outro ditado, né? Outro provérbio, né? Apressado come cru. Então, o dirigente aqui é aquele que mantém o princípio, né? Aquele que anda dentro das normas, né? Ele anda de acordo com como tem que andar, nem corre, nem anda devagar, né? Agora, a quem tem pressa, né? Ansiedade, quer fazer tudo fora do tempo, e aí acaba dando ruim, né? Acaba dando ruim. Faça, meu irmão, faça, minha irmã, as coisas dentro do tempo. Cuidado com a ansiedade, cuidado com a correria. Isso nós precisamos lutarmos todo dia. É mais um leão em nossas vidas. 6. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Então, ó, trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é laço mortal. Tá vendo? Não adianta. Não adianta ter benefício andando por caminho tortuoso, né? E provérbio, você tem observado? Ele fica ali, ó, batendo naqueles pontos essenciais ali direto, ó, direto, direto. Eu falo da importância da didática, da repetição, mas o provérbio aqui, rapaz, ele dá uma exagerada, vamos dizer assim, dá uma exagerada, né? O autor de provérbios, ele bate muito, excessivamente, em alguns pontos, que excessivamente, como assim, na minha perspectiva, né? De maneira muito maciça, ele repete, ele bate ali
E se ele está repetindo, é porque há necessidade de repetir. Há necessidade de repetir. Entendeu? E nós precisamos estar atentos a essa didática da repetição. Porque se está fazendo isso, é porque há essa necessidade. Muitas vezes até cansativo, mas um cansativo que é necessário. Versículo 9: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. É praticamente o que já foi falado lá no outro versículo, no outro capítulo, né? Que a mulher rixosa é como uma gota no telhado pingando o dia todo. E ainda repete aqui no mesmo capítulo, o mesmo ensinamento, ó, no capítulo 21, 19. Primeiro capítulo 21, 9. Depois é o capítulo 21, 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Entendeu? Uma mulher irritadiça, uma mulher que tá sempre reclamando, sabe? Tá reclamando de tudo, brigona, reclama daqui, reclama de lá. Isso é veneno para qualquer relacionamento. Tanto na parte da mulher, quanto também na parte do homem. Entendeu? E a Bíblia fala isso de maneira abundante. Uma vez você está vendo na igreja, nós citamos lá o livro de Pedro, que fala que a mulher é capaz de ganhar o homem no silêncio, o incrédulo, aquele marido incrédulo, ela ganha no silêncio. Como é difícil para muitas mulheres seguir esse princípio. Prefere ir para o princípio natural do emocional, do princípio do mundo, de falar, de achar que as coisas resolvem falando muito no ouvido das pessoas. Não funciona. Isso é palavra do Senhor. É a Bíblia que está dizendo isso aqui. Então, minha irmã, então, meu irmão também, é isso, porque se aplica aos dois. Né? Pense muito nessa metodologia do reclamar, do falar muito, de perturbar por meio achando que falando muito vai resolver. Não vai. A palavra de Deus está dizendo que não vai, meu irmão. A palavra de Deus está dizendo que não vai, minha irmã. Versículo 23. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Aí, mais uma vez, batendo no mesmo ponto ali, né? Que já vem sendo batido direto, 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 direto. E mesmo batendo direto, direto, as pessoas continuam errando direto, direto. Falta de aviso? Não é. 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. No outro capítulo, diz até que a pessoa recusa até mesmo pegar a comida do prato e levar à boca. A Bíblia diz que tem pessoas assim, né? É impressionante. É isso? Preguiçoso. Vai ter com a formiga. É isso? Ela não tem líder, ela não tem encarregado, ela não tem ninguém que mande ela fazer, que fica vigiando ela. E ela vai lá e faz. É o que o livro de Provérbios nos ensina. O cobiçoso, versículo 26, cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Cobiçoso é mão fechada. Cobiçoso é pão duro, né? Mas o justo não. Ele dá. Ele acaba se encaixando naquela passagem de provérbio que nós lemos em outro capítulo, né? Quem dá ao pobre empresta a Deus. Não é isso? Esse é o provérbio que nós lemos há pouco tempo. Então, o justo ele vai ter o prazer de fazer. O outro não. Qual o termo que usaram? Cadê que perdi o versículo? O cobiçoso, né? O versículo 26. Né? Ele vai ter dificuldade disso. De fazer, vai reter. Né? Agora o justo não. O justo dá. Olha o versículo 27 de novo. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Mesma coisa que falou lá no capítulo 15, versículo 8. E também fala em Isaías, capítulo 66, versículo 3. Também fala em Jeremias, capítulo 6, versículo 20. E também fala em Amós, capítulo 5, versículo 22. Texto que mostra que não adianta querer cultuar fazendo coisas erradas, né? Mais uma vez aqui falando, mais uma vez lembrando de Caim que queria fazer isso, e agora
pouco falamos de outras passagens. Deus não aceita louvor de ímpio. Deus não tem relação com ímpio. Não tem esse negócio de a pessoa andar na gandaia, fazer uma porção de coisa errada e depois querer cultuar a Deus. Esse louvor não vai ser aceito. Olha o que o texto está dizendo. A pessoa pode ir até lá fazer de coração. Ela faz uma porção de coisas erradas, ela vai na igreja e ela está ali de todo o coração. Mesmo estando ali de todo o coração, Deus vai ver aquilo como abominável, porque ela não tem compromisso com a palavra. Pior ainda, como diz o texto, é se ela não fizer de coração. Ela está ali representando, ela está ali armando. Aí o negócio fica pior ainda. Para encerrar, versículo 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Outro salmo vai dizer, né? Muitos confiam em carro e outros em cavalo, mas eu farei menção ao nome do Senhor. O exército de Israel ia para a guerra, sim, tinha que usar ferramenta, sim, tinha que usar cavalo, tinha que usar todo o recurso humano. Mas eles sempre foram ensinados. Vocês vão usar todo esse recurso humano, vocês vão lá com a multidão para guerrear, mas não esqueça, a batalha é do Senhor. Sou eu que dou a vitória. Não é a sua força que dá a vitória. Sou eu. E há muito tempo que eu não falo isso, eu vou falar de novo, né? Não é o teu trabalho que te sustenta. Porque tem pessoas que pensam assim, né? Não é o teu trabalho que te sustenta. O teu trabalho é a ferramenta que Deus usa para te sustentar. Que Deus deu a você. Então não é a tua conta bancária, não é a tua aposentadoria, não é as casas que você tem alugada, não é nada que você tem de patrimônio. Deus é o teu sustentador. Se você não guardar isso, se você não entender isso, fica muito difícil de ter um bom relacionamento com o teu Senhor. É isso. Provérbios, capítulo 21. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas. Que Deus nos abençoe.